seria sinal de alerta para mim, para uma paciente com dor pélvica? Um atraso menstrual, amenorreia, né? Estou pensando em gravidez, estou suspeitando ou confirmando uma gravidez. Uma situação de parto ou abortamento recente, estou pensando numa endometrite, estou pensando num aborto séptico, febre, calafrio, hipotensão, taquicardia, taquipneia, estou pensando numa DIPA ou em outras causas para dor abdominal, né, aguda, distensão, rigidez abdominal, né, com sinais de irritação peritoneal, outras causas aí de abdômen agudo. História de violência sexual é também uma situação de alerta, a gente deve acolher essa paciente com um cuidado redobrado. Mas descartei esses sinais de alerta, a gente vai fazer a investigação do tipo de dor pélvica que a paciente tem na anamnese, né? Como que é essa dor? Ela é uma dor que é cíclica, de acordo com o ciclo menstrual? É uma dor aguda ou subaguda, dura menos de 3 meses, ou é uma dor crônica que está durando mais de 6 meses? Já se tornou uma dor pélvica crônica? A gente vai precisar fazer essa diferenciação para eu poder caminhar com o meu raciocínio diagnóstico. Fazendo a diferenciação aqui de uma forma um pouco mais detalhada, né? Uma dor aguda, o que eu vou considerar? O início, o aumento abrupto ou não da dor, se a evolução é curta, né? Sintomas associados, sempre atenção aos sinais de alerta na dor aguda, tem que descartar os sinais de alerta. Vai realizar o teste de gravidez, né? Se for gravidez, vamos avaliar para causas de dor suprapúbica, né? Ou dor abdominal na gravidez, tá bom? Pensando na dor pélvica cíclica, tem uma dor que é muito comum, que é sempre negligenciada, é a dor do meio do ciclo, né? Que a gente chama de Mittelschmerz, né? Mittelschmerz, a dor do meio. Pode ser uma dor unilateral intensa, tá? Na fossa ilíaca direita, alternando com a fossa ilíaca esquerda, né? Cada mês, em geral, pode ter essa alternância. Costuma ser uma dor intensa e ela pode trazer prejuízo à qualidade de vida da paciente. Acolher, tranquilizar, orientar, né? É uma dor bastante típica, tá? A gente consegue identificar várias pacientes aí, dentre as pacientes adscritas da nossa equipe, né? A gente consegue identificar algumas pacientes com a dor do meio, a dor ovulatória, né? A dor da ovulação. Dismenorreia, a gente vai avaliar endometriose e fazer a investigação específica aqui para as causas de endometriose, né? E, por fim, a dor crônica também, né? A característica de uma dor crônica, e às vezes não cíclica, interfere nas atividades habituais, né? Pode se estender além da pelve. A gente vai investigar causas principais aqui para a dor crônica, que não são causas ginecológicas. Primeiro, a gente inicia pensando uma dor funcional gastrointestinal, né? Bastante comum, constipação intestinal, presença de aderências, né? A gente vai suspeitar aí numa cirurgia, uma paciente que tem cirurgia prévia, patologia pélvica prévia, né? Vou perguntar sobre alterações de fluxo menstrual, dismenorreia, violência sexual, que é bastante comum, e a gente tem que ter tato para investigar, tem que ter vínculo com a paciente para poder entender melhor. História de abortamento, um abortamento assistido, não assistido, provocado, né? Também vou ter que ter vínculo para conseguir entender melhor essa situação. Situações de ansiedade, depressão, um baixo nível sociocultural pode dificultar a avaliação dessa dor. Primeiro, considerar as causas não ginecológicas, inclusive síndrome de bexiga dolorosa, cistite intersticial, síndrome do intestino irritável, lombalgia inespecífica, né? Lombalgia crônica, uma dor miofascial, própria história de violência. Descartei essas causas não ginecológicas, eu vou partir para as causas ginecológicas de dor crônica. Uma das causas, portanto, né, uma das causas possíveis, relativamente comum, seria a doença inflamatória pélvica aguda. Nós temos critério diagnóstico para fechar essa síndrome, né? Quais são os critérios diagnósticos? São 3 critérios maiores associados a um critério menor ou um critério elaborado. Quais são os critérios maiores? Dor no hipogástrio, dor à palpação anexial, então tem que realizar exame físico e tenho que palpar anexos e mobilizar o colo uterino, porque o terceiro critério é dor à mobilização do colo uterino. Dor pélvica, anamnese mais exame físico, assim como alterações no ciclo menstrual, anamnese mais exame físico, para a gente fazer uma investigação adequada. Vou avaliar os critérios menores. Paciente com temperatura acima de 37,5, né? Uma febrícula ou às vezes até febre mesmo. Temperatura acima de 37,8.
tá? Febre. Conteúdo vaginal anormal, né? O corrimento. Massa pélvica, mais de 5 leucócitos por campo aí de material da endosservice, leucocitose, PCR ou VHS elevada, né? E comprovação laboratorial de infecção por clamídia, gonococo e micoplasma são critérios menores. Então, quanto que eu preciso dos 3 maiores, mais um menor ou um critério elaborado, né? Os critérios elaborados são uma evidência histopatológica de endometrite, dificilmente a gente vai ter, né, na videolaparoscopia, por exemplo, presença de abscesso tubo-ovariano ou uma laparoscopia com evidência aí de doença inflamatória pélvica. O abscesso tubo-ovariano, um ultrassom bem feito, um ultrassom transvaginal bem feito, pode identificar. Outros sintomas aí que a gente não pode esquecer: sangramento de escape, pode estar relacionado, né, uma doença inflamatória pélvica, dispareunia, descarga vaginal anormal, o próprio sangramento do meio do ciclo, né, ali o sangramento intermenstrual, deve levantar a nossa suspeita, né, deve ser aí uma das hipóteses, deveria ser endometrite, salpingite, né, doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica, só para a gente fechar aqui, como que vai ser feito o tratamento, né? Depende se eu tenho uma síndrome de abdômen agudo ou não. Se eu não tenho uma síndrome de abdômen agudo, né? Se eu não tenho descompressão brusca, não tenho uma paciente com sinais de choque, né? Ou de sepse ou choque, o tratamento ele pode ser feito de maneira ambulatorial, com antibiótico terapia, por um prazo um pouco maior, né? A gente vai realizar azitromicina, 1 grama, vai realizar doxiciclina, 100 miligramas de 12 em 12 horas, 14 dias, e lembrar da ceftriaxona. Tá? É uma das possibilidades, uma das indicações aqui de ceftriaxona na unidade básica de saúde. A gente prescreve, precisa ter o diagnóstico firmado para eu poder prescrever a ceftriaxona. Ela está em algumas unidades de referência do território, geralmente UPA e PA. Ela é transportada até a unidade e aplicada na paciente, ceftriaxona, 500 miligramas intramuscular, se for um caso aí de doença inflamatória pélvica aguda. E aí eu vou monitorar essa paciente, né? Em 48 horas eu já preciso reavaliar. Ela tem que ter evidência de melhora do quadro até o final do tratamento, né? Se não houver melhora, a gente vai ter que estudar o agente, né? É importante encaminhar a paciente para o SAI. Lá eles fazem biologia molecular de micoplasma, clamídia, gonococo para essa investigação, mas vamos deixar isso para a aula de IST, tá bom? Voltando aqui um pouquinho na dismenorreia, né? Seria uma causa também possível de dor pélvica crônica, né? A dor intensa, cólica menstrual intensa. Como que eu vou abordar? Em geral, os nossos anticoncepcionais vão ser primeira linha também para abordagem da dor pélvica crônica. Posso fazer a amenorreia, anticoncepcional, então, etilil, estradiol com levonorgestrel, ciclo 21 de forma contínua, sem pausa. Posso pensar e considerar no cio de levonorgestrel, posso considerar um implante de etonorgestrel, seriam boas opções, e pensar no anti-inflamatório, se necessário, sempre evitando, né, o uso crônico de anti-inflamatórios. Lembrar das causas não ginecológicas, aqui eu deixei só para a gente lembrar, né? Abdômen agudo, então apendicite, nefrolitíase, constipação intestinal, vasculopatia abdominal também tem que ser uma causa pensada por nós, e, finalmente, a endometriose.